Você já parou para pensar sobre o que torna o cérebro humano único? Esse é o tema do nosso assunto que nós vamos abordar agora, mas você já é inscrito no canal? Você sabia que nós já temos mais de 400 vídeos só sobre neurociências aqui no Neureco Oficial? Então, se você não se inscreveu no canal, se inscreve agora. Você pode deixar o seu like, para você não custa nada, mas para nós faz uma diferença bem legal. Além disso, compartilhe. Tem muita gente que gosta do assunto neurociências. Então, compartilhe com quem gosta, né? Troca uma ideia, comenta com a gente, ou seja, interage com a gente. Vamos fazer com que o nosso canal alcance o número maior de pessoas, porque tem muito assunto aqui que pode interessar, acredito, a muitas pessoas. Bom, vamos lá então, vamos falar um pouco sobre a questão. O que torna o cérebro humano único? Tá aqui, ó. Bom, pesquisadores então fizeram essa pergunta. Pesquisadores da Universidade de Yale. Eles perguntaram o seguinte, bom, como eu disse, o que torna o cérebro humano único? Comparado, por exemplo, com outros primatas. Então, para responder essa pergunta, eles começaram a pensar sobre o fato de que uma das coisas, uma das partes do cérebro humano que tem muito essa característica da compreensão do ser único, de que cada indivíduo é único, de que cada um tem um papel a ser desenvolvido, que você não é igual ao outro e tal, aquela questão da individualidade humana, né? Da questão da existência e tal. Nós sabemos que o córtex pré-frontal, que é essa região aqui, ó, vou passar para vocês, eu tenho aqui, ó. O córtex pré-frontal é essa região aqui, né? Logo atrás da testa aqui. E nós sabemos que ali existe um processamento cognitivo superior que exatamente trata muito dessa questão do ser humano, né? E daí, muito legal a questão da consciência, né? Nós temos a questão da consciência ali. Alguns pesquisadores afirmam isso, né? Que teria uma questão de consciência ali no córtex pré-frontal. Então, os pesquisadores foram atrás de respostas para saber por que o nosso cérebro é único comparado com outros primatas. E, portanto, fizeram uma pesquisa nesse sentido. Olha só que legal. Eles pegaram células, ó, de primatas, portanto, humanos e primatas não humanos. Fizeram uma avaliação das células para ver se tinha alguma diferença nas características celulares em relação a esse compartimento específico do cérebro humano, o córtex pré-frontal. É esse que, segundo eles, seria a sede da consciência humana e tal. A pesquisa, né? Então, fizeram uma análise e descobriram o seguinte. Nós sabemos que o sistema nervoso é formado por neurônio e glia. Então, é quase impossível nós não pensarmos que talvez a grande diferença para a grande maioria das pessoas estivesse exatamente aonde? Nos neurônios, né? Então, a primeira coisa que poderia vir à cabeça seria neurônios diferentes, né? Mas, por incrível que pareça, não foi isso que apareceu, não foi a questão dos neurônios. Vou pegar uma outra caneta aqui, que essa caneta está meio fraquinha. Não foi a questão dos neurônios, mas sim eles perceberam que de quase todas as células que estavam sendo avaliadas dentro daquele compartimento, quase todas as células estavam presentes, portanto, no primata, estavam presentes no primata humano e no não humano, portanto, foram avaliados chimpanzé, até sagui. E aí o que eles fizeram foi o seguinte, eles descobriram que havia sim uma célula específica que parecia ter algumas diferenças bem importantes ali. Que era, olha só que interessante, gente, era uma glia. Era uma célula glial e, portanto, não um neurônio. E olha que interessante, a glia que eles encontraram com uma certa... que só encontraram no humano, no primata humano, foi... Opa, é a micróglia. A micróglia é uma célula conhecida, né, como uma glia responsável por resposta imune no sistema nervoso. Resposta imune.
E eles perceberam que essa célula, em especial, que só era encontrada, tinha um tipo de micróglia que era encontrada, inclusive, no primata e no humano. Mas essa micróglia que eles separaram aqui, eles descobriram que essa micróglia, ela está presente durante o desenvolvimento, todo o desenvolvimento do sistema nervoso, vou botar, do sistema nervoso, mas também durante toda a nossa existência. Portanto, ela estaria envolvida também com a questão da manutenção da funcionalidade do mesmo sistema nervoso. Então, nós sabemos que está presente no desenvolvimento e na manutenção. Foi isso que o estudo vem apontando. Além de estar associada à resposta imune. E aí eles foram fazer um mapeamento genético, né? Uma análise cromossômica daquela célula ali especificamente para ver que genes ela poderia estar expressando e tal. E eles descobriram que essa micróglia especial, ela expressava um gene chamado FOXP2. FOXP2. Só para chamar a atenção rapidamente aqui, essa micróglia, além dela estar relacionada em toda a fase do desenvolvimento do sistema nervoso, na manutenção da resposta imune, nós sabemos um dado interessante sobre a micróglia, que ela também está associada ao remodelamento sináptico. Então, por exemplo, sabe-se que a micróglia participa do que nós chamamos de poda neuronal, que é fisiológica, é um processo que acontece ali por volta dos 3, 4 anos de idade, que é um mecanismo de poda que é como se fosse um remodelamento sináptico, onde aquelas sinapses que foram usadas com mais frequência tendem a ficar, e as sinapses que são muito pouco usadas, raramente são usadas, elas tendem a ser reduzidas, retiradas daquela circuitaria específica. É como se fizesse uma poda de árvore para poder fortalecer os determinados galhos da árvore que estão um pouquinho mais fortes, né? Você corta aqueles que são mais fraquinhos, vamos dizer assim, para favorecer o desenvolvimento da árvore. É mais ou menos isso, a grosso modo, que acontece quando nós sofremos a poda neuronal. Tem duas grandes podas, uma poda é nessa fase de 3, 4 anos e depois ali por volta da adolescência também acontece isso. Mas isso é fisiológico, acontece para você melhorar a performance cognitiva, tá? Então a poda é fisiológica. E essa poda tem participação da micróglia nesse remodelamento sináptico. Bom, então, beleza. Aí quando eles fizeram a análise do gene, né, da transcrição desses genes que essa micróglia poderia expressar, né? Essa análise cromossômica ali e tal, eles avaliaram que ela expressava a FOXP2. Nós sabemos que esse gene, o gene FOXP2, está associado, por exemplo, a alterações da fala, né? Está associado ao rendimento da fala, ao processo de linguagem, vamos dizer assim. E que quando ocorrem variações da FOXP2, da expressão da FOXP2, né? Eu vou ter, então, problemas relacionados à linguagem, eu vou ter problemas de fala, eu vou ter problemas relacionados à linguagem, tá? E nós sabemos que alterações da FOXP2 está associada também a patologia, a transtornos, vamos dizer assim, como o TEA, transtorno do espectro autista. Além disso, essas variações da FOXP2 está associada à esquizofrenia e também à epilepsia. Olha que interessante isso. Então, a micróglia e não o neurônio poderia estar associada ao fato do nosso cérebro ser uma estrutura única dentro do perfil primata. Como eu disse, a grande maioria das pessoas pode acreditar que seja somente a questão de neurônios, né? Ou talvez número, ou talvez a organização cortical, né? Desses neurônios, dessas células gliais e tal. Mas a primeira coisa que vem à cabeça da maioria das pessoas é exatamente algum tipo de alteração nos neurônios. Mas as pessoas e as pesquisas sugerem que ao invés de
do que nos torna, o que torna o nosso cérebro humano tão especial, não seja exatamente a questão neuronal, mas sim a uma questão glial, por enquanto, com sugestões relacionadas à glia do tipo micróglia, que durante muito tempo, né, nós conhecemos a função imunológica da glia do tipo micróglia, né, faz apresentação de antígeno no sistema nervoso, tal, faz um monte de coisinha ao sistema nervoso, né, em relação ao sistema imunológico, mas hoje a gente sabe que ela está relacionada ao remodelamento sináptico, desenvolvimento e manutenção do sistema nervoso, mas parece que essas características talvez sejam somente algumas daquelas que a gente ainda vai acabar descobrindo em relação a essa questão da glia e da glia micróglia. Né? Nós sabemos que tem ependimócitos, que tem os astrócitos fibrosos e protoplasmáticos, que tem oligodendrócitos, né, que formam uma bainha de mielina no sistema nervoso central, que no periférico a mesma função é feita pela célula de Schwann. São glias, mas o que chamou a atenção no estudo, naquela região do córtex pré-frontal, né, dos primatas humanos, é exatamente a glia micróglia. Portanto, vamos esperar os novos capítulos em relação às descobertas relacionadas às funções da micróglia em relação ao compartimento que nos faz humanos, vamos dizer assim, que é o córtex pré-frontal. Vamos ver. Será que talvez, né, as células que nos tornem mais com essa característica mais humana, né, essa questão da consciência, do eu, será que ao invés de neurônio é uma célula glial? Será que isso tem relação com a micróglia? A micróglia? Só a micróglia? As gliais também. Vamos esperar para ver o que mais os pesquisadores têm para apresentar para nós.